Bora lá então, galerinha. Vamos fazer o gabarito lá do simulador da indústria metalúrgica que eu passei para vocês. Eu deixei então o endereço do site aqui. Se caso você quiser, é só digitar lá no Google LabVirt, que é o laboratório virtual da USP. E aí você entra lá na pesquisa, você digita indústria metalúrgica, ok? Então, primeiro o que a gente vai fazer? Vamos ver o simulador, vamos voltar nele para a gente relembrar da historinha, aí depois a gente vem aqui para fazer a conta. Combinado? Então, bora lá, vem comigo. Galerinha, então vamos lá para o nosso simulador para a gente ver a historinha, o que está acontecendo. Então vamos lá, ó. Esse é o nosso simulador, então, ó. A gente tem aqui provavelmente um técnico em metalúrgica e aqui um engenheiro em metalúrgica. E o técnico fala assim: chefe, estamos com problemas, o termômetro mostra a temperatura do forno está quebrado. Já foi almoxerifado e não existe reserva. Como vamos saber se a temperatura está ideal para temperar as peças? Aí o chefe diz: precisamos achar uma solução rápida. Estas peças precisam ser entregues ainda hoje no aeroporto. O dono da empresa me disse que essa entrega vai salvar a empresa da falência. Agora o que o técnico fala? Quando estudei no ensino médio, aprendi sobre dilatação de corpos e equilíbrio térmico. Podemos fazer o seguinte: colocamos uma barra de comprimento conhecido, vamos chamar esse comprimento de LI, que é o comprimento inicial, a uma temperatura inicial TI, dentro do forno. Essa barra vai aquecer até entrar em equilíbrio térmico com o forno, ou seja, a barra vai ficar com a mesma temperatura do forno. Com luvas térmicas apropriadas, medimos um novo comprimento da barra que vamos chamar de LF, que é o comprimento final, ainda na boca do forno, para garantirmos o máximo de precisão. O comprimento da barra, como sabemos, vai ser maior que o inicial, devido à dilatação linear. Como conhecemos o tipo de metal que constitui a barra, ou seja, conhecemos o coeficiente alfa de dilatação do metal, temos condições de determinar a temperatura do forno. Pelo menos, saberemos se a temperatura está correta para o processo de têmpera. Benditas aulas de física que te ensinaram isso! Vamos começar o processo. Precisamos definir os valores iniciais das variáveis. Então o que está acontecendo? Quebrou o termômetro do forno lá da indústria metalúrgica, e o técnico teve a seguinte ideia: vamos pegar uma barra, colocar lá na boca do forno. A hora que ela dilatar, a gente já sabe o comprimento inicial dela, sabe a temperatura inicial dela. A hora que ela dilatar, a gente vai lá na boca do forno e mede o tanto que ela aumentou. Sabendo esse tanto que ela aumentou, a gente consegue saber qual que é a temperatura que a barra está. Porque a gente sabe qual que é o material que a gente colocou lá, do que é feita a barra. E como a barra está no forno, ela está em equilíbrio térmico com o forno. Automaticamente, conhecendo a temperatura da barra, a gente conhece a temperatura do forno. Então, olha aqui, no nosso simulador, aqui a gente tem aonde as variáveis são obtidas, tá? Então tem aqui a nossa barra de metal, ela está com um comprimento inicial aqui de 1,5 m. Eu posso mudar esse comprimento aqui, ó, puxando essa alavanca, mas eu vou deixar com 1,5 m. Ela está com uma temperatura inicial, ó, de 60 graus Celsius. Posso mudar essa temperatura também, se eu quiser, mas vou deixar 60 graus Celsius. E eu tenho 4 tipos de metais. Eu tenho o aço, o alumínio, o latão e o cobre. E aqui me dá o coeficiente de dilatação linear alfa de cada um deles. No caso aqui, a gente está usando o aço. O alfa, o coeficiente de dilatação linear, é 11 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Você pode ler também como 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco, ou grau recíproco, tá? Olha se fosse o alumínio.
O alfa mudou para 23, 10 a menos 6 graus recíproco. O latão, 19, 10 a menos 6 graus recíproco. O cobre, 17, 10 a menos 6 grau recíproco. Mas a gente vai usar o aço. Então vamos lá para a gente entender o que a gente vai fazer? Então, ó, vou adiantar aqui a simulação. Olha o que o técnico fala. Já tenho as informações iniciais, agora vamos colocar a barra no forno, depois medir o seu comprimento final e aplicar a fórmula. Aí ele me deu a fórmula da dilatação linear, ΔL, que é a dilatação linear, ou a variação do comprimento da barra, é igual ao comprimento inicial, que é o Li, vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que multiplica a variação da temperatura, que é a temperatura final, menos a inicial. Então ele fala, vamos aplicar a fórmula para descobrirmos a temperatura final da barra, que é a mesma do forno. Por que é a mesma do forno? Porque eles estão em equilíbrio térmico. Então o que ele faz? Vai lá e coloca a barra e mede com todo o equipamento, o EPI de segurança. E aí ele fala, a medida do comprimento da barra dentro do forno depois que atingiu o equilíbrio térmico é de 1,515 metros. Agora, chefe, o cálculo você faz. Observe que ele colocou ponto aqui, porque essas medidas elas são americanas. Aqui no Brasil a gente não coloca ponto, a gente coloca vírgula. Então vamos para frente? Então agora ó, a gente tem aqui no nosso simulador os dados que a gente precisa. A gente tem o comprimento inicial da barra, que é 1,5 m, o comprimento final que ela dilatou, 1,515 metros, a temperatura inicial que a gente deixou ela, que foi de 60 graus Celsius. A gente tem o alfa é o coeficiente de dilatação linear, que é 11 vezes 10 a menos 6, e a gente tem grau recíproco, né? E a gente tem a formulinha. Aí eu vou depois colocar os valores aqui, para a gente poder ver e ver se a gente acertou o valor da nossa dilatação. Então, bora lá para os cálculos? Então agora, galerinha, a gente vai fazer a conta. Então a gente já tem tudo o que precisa, tá? Então vou jogar o nosso engenheiro lá no fundo para ficar mais fácil a conta. Vou aumentar aqui, ó, os dados e vou colocar a nossa formulinha. Olha a formulinha aqui, ó, ΔL, que é a dilatação linear ou a variação do comprimento, é igual ao comprimento inicial, que é o Li, vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes o ΔT, que é a variação da temperatura. Vamos descobrir primeiro esse carinha aqui, ó, a dilatação linear, ΔL. A dilatação linear nada mais é que a variação do comprimento. Vou escrever aqui embaixo, ó, para você. Então vai ficar assim, ó, ΔL é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Então ΔL é igual. A gente sabe que o comprimento final é 1,515 menos o comprimento inicial, que ele deu pra gente aqui, ó, que é 1,5. Fazendo um menos o outro, a gente chega no valor de 0,015 metros. Agora que a gente tem o ΔL, o que eu faço? Vou jogar aqui, ó. Então, ΔL vai ficar 0,015 metros, que é igual ao comprimento inicial, que ele me deu, 1,5, vezes o alfa, que ele deu aqui também, que é 11 vezes 10 a menos 6 grau recíproco, vezes o ΔT, que é a variação da temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos então ajeitar a conta? Então vou copiar aqui o 0,015, é igual. Agora, ó, vou fazer 1,5 vezes 11. Fazendo essa conta dá 16,5, 10 a menos 6, ok? Aí eu vou copiar aqui a temperatura final, menos a temperatura inicial que ele me deu aqui, ó, que é 60 graus Celsius, ok? Vamos continuar ajeitando a minha continha. Vou escrever de novo, ó, 0,015 é igual. Agora eu vou fazer a famosa distributiva. Vou multiplicar esse vezes esse e depois esse vezes esse. Então vai ficar 16,5 vezes TF, dá 16,5, 10 a menos 6 TF. E aí 16,5 vezes 10 a menos 6 vezes menos 60 vai ficar menos 990, 10 a menos 6. Vamos continuar ajeitando a nossa continha? Vou copiar de novo esse número aqui. Aí olha o que eu vou fazer.
Tá vendo esse número aqui? Eu vou passar ele para o lado de lá da igualdade. Ele era negativo. Vai para cá, ele fica positivo. Então vai ficar mais 990 vezes 10 a menos 6. Não esquece do sinal de igual. E do outro lado sobrou quem? 16,5, 10 a menos 6. Vamos agora fazer o seguinte, abrir esse número aqui, ó. Então vamos lá. Vai ficar 0015 mais. Aí você tem que lembrar daquela regrinha que eu te ensinei lá no começo do ano. Foi a primeira coisa que a gente viu. A gente viu que na multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma o expoente. Na divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai o expoente. E a gente viu o seguinte também, que se eu aumento o número, então, para compensar, eu tenho que diminuir o expoente. E se eu diminuir o número, para compensar, eu tenho que aumentar o expoente. Então, olha só, eu tenho aqui o meu expoente que é 10 elevado a menos 6. Nosso objetivo é zerar ele. Se eu quero zerar ele, eu tenho que somar com 6. Então, vamos raciocinar. Um é sempre inverso ao outro. Então, eu tenho que aumentar o expoente. Se eu aumentar o expoente, eu tenho que diminuir o meu número. Para diminuir o meu número, eu ando com as casas para a esquerda. Começando a contar aqui, ó. Aqui que estaria a minha vírgula, na última casa. Então, eu tenho que andar quantas casas, professor? Eu não vou somar 6. Então, se eu vou somar 6, eu tenho que andar 6 casas para a esquerda. Então, vai ficar assim, ó. Minha vírgula estava aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas para a esquerda. Fechou? Então, por isso que ficou esse número aí. É igual. Aí eu vou copiar esse outro número aqui, ó. 16,5, 10 a menos 6 TF. Agora eu posso somar esses dois carinhas aqui. Então, somando um com o outro, dá 001599. É igual. Então, você copia aqui o 16,5 vezes 10 a menos 6 TF. E agora, a gente vai abrir esse número aqui, ó. 16,5, 10 a menos 6 TF. Então, vou copiar o 001599. É igual. E aí, olha só. Eu tenho que zerar esse número. Então, ele está elevado a menos 6. Então, eu preciso somar quanto para zerar? Eu preciso somar com 6. Para isso, para eu somar com 6 é sempre o oposto. Então, se eu aumento o expoente, o que tem que acontecer com o número? O número diminui. Então, eu ando para a esquerda as casas. Lembrando que a minha vírgula está entre o 6 e o 5. Então, fica assim, ó. Contando a minha vírgula a partir daqui 6 casas, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Esse é o número que eu tenho. Agora eu vou jogar ele ali para ficar mais fácil da gente fazer a conta, para não ficar muito apertado. Então ficou assim o meu número. Só que observe que eu já fiz uma inversão. Eu joguei o 0,0000165 TF para o lado esquerdo. E o 001599 eu mandei para o lado direito. Você observou isso? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para ficar mais fácil de você entender a conta e não errar. Porque quando a gente coloca o x para o lado esquerdo, é mais difícil da gente errar na hora de isolar. E o x, no caso aqui, é o nosso TF. Então, a hora que eu isolar o TF, quem é que passa dividindo? Quem que é o amiguinho do TF? Não é esse número aqui, o 0,0000165? Então, ele que vai passar dividindo. Então, TF vai ser igual a 001599 dividido por esse número aqui, ó, 0,0000165. Então, agora é só a gente fazer essa conta. Se eu dividir esse número de cima com o de baixo, vai dar esse número grandão. Só que no nosso simulador, ele só aceita 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, tem que aproximar o meu número aqui, ó. Tem que parar com ele aqui. Então, vai ficar assim o meu número, que eu vou colocar lá no simulador para a gente testar. Então, ó, esse é o nosso resultado. Vamos testar o resultado lá no simulador para ver se a gente acerta, ó, 969,09. Bora lá para a gente ver? Então, galerinha, agora que a gente já sabe o resultado, a gente só precisa substituir aqui. Vamos colocar um número qualquer, só para a gente testar para ver o que acontece? Vou colocar 1000. Vamos ver? A gente sabe que não é 1000.
Vamos ver o que ele escreve? Ele fala, ó, você está errando nos cálculos, tente novamente, senão iremos à falência, se não conseguimos entregar a produção. Então vamos colocar o número. A gente sabe que o número é 969. Vou apertar o ponto. Olha o que ele faz. Desculpa, vou apertar a vírgula. Olha o que ele faz. Ele automaticamente coloca o ponto. 969,0 é 09. Só que olha o que acontece se eu não colocar a última casa. Ele continua falando que eu estou errando. Então ele exige que eu coloque até o último número aqui. Então vamos colocar 969, ponto, no caso, né? Que está no padrão americano, 09. Olha agora o que ele vai fazer, o que ele vai falar. Esta temperatura está dentro do aceitável para a correspondente têmpera. Pode tocar a produção. Vamos fazer a empresa faturar. Então, galerinha, é isso aí, ó. Espero ter ajudado, que vocês tenham entendido sobre o processo da dilatação, como que a gente calcula, tá? E qualquer dúvida, tô aí, tô à disposição. Um grande abraço para todo mundo, fica com Deus e tamo junto.